Olá, Igreja Amada, sou o Pastor Júnior e tenho a incumbência de desafiá-los a refletir um pouco sobre o nosso tema do mês de abril, o propósito do discipulado. Pense comigo, se você precisasse registrar as suas últimas orientações a pessoas que você ama, o que você diria? O nosso Senhor Jesus Cristo disse exatamente assim: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu vou estar sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus, ele declara as suas últimas palavras, pedindo para que eu e você possamos ser e fazer discípulos. Discípulo é uma palavra que se traduz por aprendiz, aluno. Mas é claro que pensar em aluno no nosso contexto, logo vem à nossa mente aquela imagem de um professor expondo conteúdo e o aluno acumulando informações. Porém, no primeiro século, na cultura cristã, o discípulo era aquele que se dedicava a aprender do seu mestre. E mais, ele ouvia e imitava o seu mestre. E é exatamente nessa proposta que Jesus vem nos ensinar, que eu e você, que nós sejamos seus imitadores. Quando Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, se vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou, e se eu estou fazendo isso, façam vocês também, imitem. Lembra quando em Atos os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos? E é interessante porque, mesmo num tom irônico, nos traz uma verdade importante, que os discípulos eles imitavam tão bem o seu mestre, o seu Senhor, Jesus, que as pessoas de fora os chamaram de cristãos, de pequenos cristos. Essa é a proposta, ser discípulos de Jesus, imitá-lo. Não apenas seguir de longe, não apenas no contexto em que nós vemos hoje, né, pessoas chamando, me segue, segue aqui, influencers e tantas coisas. Seguir Jesus inclui relacionamento profundo, obediência e cumprimento da missão. Jesus, ele pregava as multidões, seu ministério se deu em torno das multidões. E Jesus se preocupava com as multidões. Não que as multidões eram discípulos, mas os discípulos estavam no meio das multidões. E à medida que Jesus ia falando e ensinando, alguns discípulos se destacavam. Por quê? No texto de Lucas capítulo 6, o versículo 47 diz assim: Jesus diz: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Discípulo que é discípulo é aquele que vem, que ouve e que pratica a palavra de Jesus. O restante é multidão. E é importante pensar na multidão, porque multidão é aquela que vem, que se alegra com as palavras, que vibra com os sinais e que até usufrui dos milagres de Jesus, mas vai embora como multidão, sem compromisso, sem envolvimento, sem dedicação. Essa é a multidão. Discípulos são aqueles que saem do meio da multidão e que entenderam a mensagem, que não só sentiram um arrepio, mas que falaram: opa, eu vou, eu quero, eu decidi, eu quero me envolver. Eu entendi, agora faz sentido a minha vida. Agora faz sentido a relação na minha casa, com os meus filhos, no meu trabalho. Porque, irmãos, se ser discípulo não reflete no trato com os meus filhos, no tom de voz com os meus filhos, com a minha esposa, a maneira que eu trato os meus funcionários, ou a maneira que eu trabalho para o meu patrão, se ser discípulo não reflete na vida e somente está limitado ao contexto religioso, nós somos apenas multidão. Multidão que grita,
que às vezes até reclama, mas não passa de multidão. O chamado de Jesus para nós é que sejamos discípulos, que não façamos como o próprio Jesus diz no versículo anterior: porque me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. Discípulo é aquele que ouve e obedece e pratica os seus ensinamentos. E discípulo é aquele que faz discípulos. Olha só o que o apóstolo Paulo faz com seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. A proposta aqui é que você não somente seja um discípulo do Senhor Jesus, que obedeça a Cristo, mas a sua obediência também compete a você levar as pessoas a fazer discípulos, a levar pessoas a ter um encontro com Jesus. Não fazer o seu discípulo, mas fazer discípulos de Cristo, levando pessoas a conhecerem a Cristo, a ter um encontro real com Ele, a serem transformados pelo poder da palavra de Deus. Essa é a proposta, essa é a missão. Que Deus nos abençoe nesse propósito, em nome de Jesus.